Chegou o momento de entrevista aqui no Jornal da Manhã. Vamos receber o deputado federal Eduardo Bolsonaro para falar da motociata de ontem com o presidente Jair Bolsonaro, além da corrida eleitoral para este ano. Deputado, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Bom dia, Daniel. Bom dia, Kalina. Bom dia aos telespectadores da Jovem Pan News. Pois não, deputado. Ontem nós fizemos uma cobertura especial dessa motociata. Milhares de motociclistas manifestando apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e também ao pré-candidato ao governo do estado, Tarcísio de Freitas. E o que se viu foi uma grande festa justamente para enaltecer a gestão de Jair Bolsonaro. Então eu gostaria da avaliação do senhor em relação à importância desse evento, mas especialmente por qual razão esse evento foi realizado no estado de São Paulo. Sabemos que o PSDB comanda o estado de São Paulo há mais de 25 anos. E o que se viu foi justamente uma grande festa, uma manifestação de apoio a Jair Bolsonaro, a Tarcísio de Freitas, em um ninho tucano, já que a cidade de Americana, onde Jair Bolsonaro fez até um pronunciamento, é comandada por uma família ligada ao PSDB. Perfeito, Daniel. A motociata de ontem, ela não é só uma demonstração de força, mas vale lembrar também que o nome da motociata é Acelera para Cristo, a qual o presidente Bolsonaro ele foi convidado. Obviamente, onde o presidente vai, ele arrasta uma multidão. Isso daí se contrapõe às pesquisas que dizem agora, nesse momento, que o presidente estaria tecnicamente empatado com o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. E, mais uma vez, o presidente chega no Nordeste, ele é bem recebido. E também chega em São Paulo e é muito bem recebido. Isso é uma prova, Daniel, que há uma expectativa muito grande para que o PSDB, após décadas, perca também esse estado. Porque Tarcísio de Freitas, ele provavelmente vai repetir o que foi Jair Bolsonaro em 2018, onde muitos acreditavam que o PSDB dominava por completo São Paulo e o presidente Bolsonaro foi o primeiro colocado no estado, mostrando que as pessoas não estão tão inclinadas assim a votar no PSDB. É dizer, finalizando, tradicionalmente, as pessoas em São Paulo votavam no PSDB porque é o que tinha mais à direita. Como não tinha nenhum candidato de centro, centro-direita ou direita, acabavam as pessoas tampando o nariz e digitando 45 na urna. Agora, elas vão ter a possibilidade de votar num candidato realmente qualificado, preparado e aliado com as pautas do presidente Bolsonaro. Deputado, bom dia. O senhor falou há pouco das pesquisas eleitorais e as últimas mostram realmente que diminuiu a diferença entre Lula e o presidente Jair Bolsonaro, mas também mostram que o petista ainda domina na região Nordeste. O presidente Jair Bolsonaro pretende trabalhar e reverter este quadro de qual forma? Kalina, o mandato do presidente Bolsonaro, ele não é exercido apenas na eleição, são 4 anos de trabalho. Esse ano agora é natural que o presidente vá também a inaugurações. Ele é o presidente que está acabando com a indústria da seca. Esse ano a população ela vai optar se vai retornar ao poder o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva ou se o presidente Bolsonaro continuará colocando fim à indústria da seca. Eu vou citar apenas um exemplo. Durante a era do PT, a Petrobras se endividou em 900 bilhões de reais, entre escândalos de corrupção, má gestão, desvios e etc. Com esse dinheiro, daria para se construir 60 transposições do Rio São Francisco. São quase 3 transposições por estado no Brasil. Então, assim, os números são alarmantes. O Brasil, ele simplesmente não quebrou porque é muito rico. Se o Brasil fosse do tamanho de Cuba ou da Venezuela, nós já estaríamos quebrados. Estaríamos numa situação igual esses países, essas ditaduras de esquerda vivem, onde a miséria e a fome acabam imperando. Então, o presidente Bolsonaro ele está libertando aquela população. Outro dado importante a ser mostrado, o auxílio emergencial, só em 2020, e junto com outras medidas do governo para combater a pandemia, investiu 700 bilhões. Veja bem, Kalina, eu estou comparando 900 bilhões dos tempos de PT, que deram endividamento à Petrobras, 900 bilhões, e durante a pandemia a gente gastou menos do que isso, 700 bilhões em 2020. Olha o quanto prejudicial que são essas más gestões de Lula e também de Dilma. E dá para estender o assunto aqui para a gente conversar o dia inteiro. Dilma, por exemplo, em 2012, aumentou em 20% a energia elétrica. Um pouco mais adiante, em 2015, após ser reeleita,
ela teve que fazer uma renegociação dessa energia. E até 2025 nós pagaremos essa renegociação, porque em 2012 a Dilma quis baixar a energia, já visando a eleição de 2014. Agora, deputado, ainda falando da motociata de ontem, quando a comitiva chegou à cidade de Americana, naquele espaço onde é realizado a festa do peão de boiadeiro na cidade, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso e ele criticou o acordo feito pelo TSE com a empresa que comanda o WhatsApp, a empresa de tecnologia, justamente para a implementação daquela tecnologia de possibilidade de troca de mensagens por grupos para milhares de participantes. Essa função deve estar disponível em todas as plataformas no mundo inteiro, mas no Brasil só estará disponível após as eleições. E o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que não iria cumprir o acordo. Primeiro, eu gostaria de escutar a avaliação do senhor em relação a esse acordo feito pelo TSE e o WhatsApp e também de que maneira o presidente Jair Bolsonaro não iria cumprir esse acordo, já que a empresa é quem oferece a tecnologia. E se ela estiver disponível somente após as eleições, como ele não iria cumprir? Perfeito, Daniel. Tecnicamente, eu também não sei essa resposta. Melhor perguntar ao presidente Bolsonaro. Agora, o que se você consegue extrair daí é que, de fato, o TSE tem como inimigo o presidente Jair Bolsonaro. Isso está muito claro e evidente. Por que cargas d'água? Você vai partir do princípio, você vai inverter o princípio constitucional de presunção da inocência e achar que um novo dispositivo para melhor comunicar as pessoas vai ser usado para o mal. Isso é um total absurdo, é uma total inversão dos valores. É nas palavras do agora aposentado, o ministro da STF, Marco Aurélio Mello, são tempos estranhos que nós estamos vivendo. O WhatsApp, veja bem, ele depreciou o seu produto quando ele começou a reduzir a possibilidade de encaminhamentos de mensagem. Isso daí, obviamente, para atingir o presidente Bolsonaro. Agora o TSE faz um acordo, supostamente para combater a desinformação, e não vai permitir, até a eleição, que o WhatsApp traga essa novidade. Veja bem o que a gente está vivendo. O Brasil será um novo Vietnã se o ex-presidiário Lula for eleito. Por que o novo Vietnã? Porque no Vietnã, a ditadura lá obrigou o Facebook a censurar quem falasse mal do comunismo. Ou seja, acabou com a liberdade de expressão. E o Facebook acatou. O Facebook, que é dono do WhatsApp também, ele acatou essa determinação da ditadura do governo vietnamita. Então, veja bem, aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa. Querem proibir o presidente Bolsonaro de se comunicar com seus eleitores, porque ele é forte nas redes sociais. Querem reduzir as suas chances de ganhar. Isso não é uma eleição, uma concorrência leal, né? Eu acredito que o TSE que uma parte dele é composta por ministros do STF, está lá o Fachin, o Barroso e o Alexandre de Moraes, já passou muito, né, daquelas aulas que eu tive enquanto aluno de Direito, em que se dizia que o Poder Judiciário era inerte. Hoje em dia eles são totalmente ativos. Barroso, enquanto presidente do TSE, entrou dentro do Congresso Nacional, conversou com 11 líderes e eles mudaram seu posicionamento com relação ao voto impresso. Pelos bastidores, igual manobra foi feita, né? Eu não posso confirmar, mas é o que a Rádio Corredor diz, que alguns ministros do STF telefonaram para parlamentares para manter Daniel Silveira preso durante aquela votação que deu mais de 360 votos para que Daniel Silveira continuasse preso. Então, alguns ministros do STF, não são todos, tomaram gosto por intervir no poder legislativo. E isso daí não é saudável para a democracia. Não há mal que dure para sempre. Qual vai ser o desfecho disso? Eu não sei. Agora, o que eu sei é que nós estamos vivendo uma eleição que não é transparente. Acusam o presidente Bolsonaro de ditador. Que ditador é esse que quer mais transparência na eleição? E também interferem justamente no processo eleitoral ao não permitir que empresas de tecnologia tragam novas tecnologias no Brasil, visando assim prejudicar o presidente Bolsonaro. Ainda sobre a eleição à presidência, deputado, sobre a tal terceira via, quem o senhor acredita que deve representá-la? Kalina, não existe terceira via, né? Sejamos sinceros. Outro dia até viralizou nas redes sociais um dos supostos terceira via, né, que é o deputado Janones, e ele, não é que ele não sabia o nome do presidente da Argentina, ele mentiu numa entrevista da Globo News dizendo que sabia o nome do presidente da Argentina e quando foi confrontado, perguntado qual era o nome, ele não soube dizer.
Esse é o nível da terceira via. É o João Dória. Bota o João Dória para sair à rua. Não consegue. Inclusive, uma estratégia do seu sucessor, Rodrigo Garcia, em São Paulo, é se descolar da imagem de Dória. Eu acho até que algumas semanas atrás, essa briga entre Dória e Rodrigo Garcia, ela foi armada. Foi um jogo combinado para tentar desgarrar essa imagem, porque ninguém quer se abraçar o Dória. O que eu mais quero, Kalima, sabe o que é? É que o Dória saia candidato, para que deputados do PSDB sejam obrigados a colocar no seu santinho o presidente 45, João Dória. Ele vai ter que se desdobrar para explicar para o seu eleitor por que ele não está apoiando o Bolsonaro. Ou então no santinho dele vai estar o Dória e ele vai ter que dizer que apoia o Bolsonaro. E por último, finalizando, o Moro. O Moro virou uma piada, né? Traiu o presidente Bolsonaro, agora traiu a deputada Renata Abreu, que é presidente do Podemos, ficou sabendo pela imprensa da saída do Moro. Moro, que disse que não desistiria do Brasil, agora já desistiu da sua candidatura presidencial. Então é uma sucessão de contradições. Ele está se saindo pior do que os parlamentares, né, ditos fisiológicos do Centrão, porque pelo menos em alguns parlamentares ali você consegue ter a palavra dele. O Moro nem a palavra, você não sabe com quem você está lidando. É uma pessoa, um sujeito que só se preocupa com a sua biografia. Então a terceira via ela não existe, Kalima. Não fugiremos esse ano, né, de votar entre Jair Bolsonaro e no ex-presidiário, que só Deus sabe como não está na cadeia e só Deus sabe como vai concorrer à presidência da República. Então é justamente essa a área que eu gostaria de tratar com o senhor, porque essa semana o PT oficializou, por meio da sua executiva nacional, o nome de Geraldo Alckmin como o vice na chapa com Luiz Inácio Lula da Silva. E a gente debateu e analisou com os nossos comentaristas ao longo da semana, nos nossos telejornais, justamente qual vai ser a função de Geraldo Alckmin nessa chapa. Alguns entendem que talvez ele tente converter o apoio que ele tem no estado de São Paulo, os votos que ele conseguiu ao longo dos anos, para Luiz Inácio Lula da Silva. Outros entendem que isso vai ser difícil, justamente por conta daquela característica que o senhor destacou há pouco. Um eleitorado talvez um pouco mais tradicional, aquele homem de 50 anos, muitas vezes ligado ao agronegócio, enfim, e talvez ele procure um candidato mais ligado ao conservadorismo e por aí vai, um centro-direita, alguma coisa do tipo. Pois bem, além disso, entendem que Geraldo Alckmin pode fazer um trabalho parecido com que o ex-vice-presidente da República, falecido já, José de Alencar, fez no passado, uma interlocução com a iniciativa privada, ou ainda emprestar a imagem de Geraldo Alckmin, uma pessoa talvez mais moderada, para Lula, candidato de esquerda do PT, com alta rejeição. Gostaria da sua avaliação. Como Geraldo Alckmin pode colaborar e se isso vai fazer a diferença nos números, deputado? Perfeito, Daniel. Primeiro eu destaco que isso é a prova de que as pesquisas são fajutas. Por que eles estariam se unindo, né? Ambos constrangidos e apareciam um do lado do outro, se Lula seria o grande vencedor, e até pouco tempo atrás tinha pesquisa dando ele vencendo até no primeiro turno. Então, essas pesquisas estão furadas. Como é que Geraldo Alckmin poderia ajudar Lula? Eu não vejo como. Por quê? Porque por mais que eles possam falar com líderes partidários, com prefeitos, ou até mesmo com alguns setores do empresariado, não existe a possibilidade deles irem às ruas. O que vai virar voto é a dona Maria e o seu João teclando o número do candidato nas urnas. Não vai ser um prefeito falando para a dona Maria e para o seu Joãozinho que, olha, o Geraldo Alckmin agora está junto com o Lula, ele falou lá atrás que o Lula queria retornar à cena do crime, mas agora o Lula virou honesto. Isso não vai colar. O que eles fizeram no passado, o teatro das tesouras, não cola mais. Hoje em dia existe a internet. As pessoas não se informam mais através de grandes telejornais. A coisa se inverteu. Antigamente, você ficava sabendo de uma coisa na rua e assistia às 8 horas da noite os maiores telejornais do Brasil para saber se era verdade. Hoje em dia é o oposto. Olhem para vocês da Jovem Pan. Vocês estão entrando na televisão. Vocês têm o Panflix. Vocês são a maior audiência da internet. Por que isso? Porque vocês fazem um jornalismo diferente. Não é que é um jornalismo a favor do presidente Bolsonaro, não. Mas é trazendo minimamente a verdade. É cobrindo uma motociata grandiosa sem, né, tentar buscar ali alguma coisa de errado para amplificar. É um jornalismo profissional. Então, a esquerda, ela está perdida nesse momento. E quando ela está perdida, ela não consegue mais debater, o que ela faz? Primeiro, ela te acusa, né, de rótulos.
nazista, fascista, misógino, xenófobo, contra a mulher, contra negro, contra estrangeiro. Também não está colando, né? Por isso que a eleição está polarizada, mas isso daí, essa estratégia deles não está colando, e agora estão partindo para a censura. Tanto é que o PL 2630, que dizem que é o PL das fake news, eu digo que é o PL da censura, ele está tentando mais uma vez ser votado às pressas. Por quê? Para tentar se aplicar às eleições desse ano. A gente sabe que o STF, que prendeu um deputado federal que tem uma imunidade parlamentar e só pode ser preso mediante flagrante delito de crime inafiançável, ele não vai respeitar a regra da anuidade, dizendo que toda a legislação aplicada à eleição tem que estar aprovada um ano antes. Eles não vão se importar com isso. O STF está tentando pressionar o Congresso para aprovar uma lei para que eles fiquem mais confortáveis de censurar as pessoas. É basicamente isso, é preto no branco. Não tem para onde correr. Então, o Geraldo Alckmin, ele é inexpressivo em São Paulo. Ele não tem como ajudar Lula. E eu até agradeço que os dois aparecendo do lado um do outro só fazem os internautas resgatar os vídeos do Geraldo Alckmin, expondo a sua contradição, a sua hipocrisia de dizer que no passado combatia Lula, um corrupto que queria retornar à cena do crime. Deputado, sobre a sua candidatura, recentemente Guilherme Boulos do PSOL, que agora também disputa uma vaga na Câmara, disse que o senhor será o maior adversário dele. Eu gostaria de saber como que o senhor encara essa declaração. Kalima, eu vejo aí o Boulos como uma pessoa que não tem luz própria e tenta se escalar nas minhas costas. Em 2018, quando tivemos aí a eleição presidencial e ele saiu candidato, eu tive somente no estado de São Paulo 3 vezes mais votos do que o Boulos teve no Brasil inteiro. Então é óbvio que não só ele, como outros candidatos vão mirar em mim para tentar me arrastar para um debate, para tentar ganhar holofote, para dar uma lacrada na internet. Então, da minha parte, pode contar que eu não vou dar ouvidos a esse tipo de gente. O meu debate é para propostas positivas, é para ver o que a gente pode levar de melhor para São Paulo. E de melhor para São Paulo que a gente tem a levar é uma grande bancada, não só de deputados federais, mas também de deputados estaduais, para que permita uma melhor governabilidade do Tarcísio de Freitas, que eu acredito será eleito governador do estado de São Paulo. Agora, deputado, tem um outro assunto que eu gostaria de tratar com o senhor, porque o governo tem se vangloriado e enaltecido justamente a sua conduta ao longo desses 3 anos e 4 meses por conta da ausência de escândalos e casos de corrupção. Agora, recentemente, teve essa crise instalada no Ministério da Educação que culminou com a saída do chefe da pasta, Milton Ribeiro. Aquele assunto que ganhou as páginas dos portais de notícias, os pastores que talvez fizessem um trabalho de agenciamento ali, tráfico de influência, ou até eles ajudavam a conceder verbas e recursos para prefeituras, enfim. Esse assunto ganhou noticiário e a gente tratou disso aqui ao longo da nossa programação. Pois bem, aventou-se a possibilidade de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. Inicialmente, o senador Randolfo Rodrigues dizia ter o número suficiente de assinaturas. Depois, alguns senadores do Podemos retiraram, desistiram da ideia. Pois bem, eu gostaria que o senhor analisasse esse caso em especial e qual é o potencial desse episódio respingar na campanha presidencial de Jair Bolsonaro ou até prejudicar essa imagem que o governo construiu, né? De não ter nenhum caso de corrupção nesses 3 anos e 4 meses. Perfeito, Daniel. São 2 pastores. Primeiro, a gente não pode generalizar com os 200 mil pastores evangélicos que existem no país. Gente boa e gente ruim tem em tudo quanto é lugar. Agora, diferentemente do PT, que quando ocorria um escândalo de corrupção, fazia uma dança das cadeiras, mudava um ministro de uma pasta, botava em outra pasta, ou mesmo a Dilma Rousseff usava os ministérios como uma carta branca para o Lula, né? Lembram-se do Messias? Usavam os cargos de ministro para fugir, né, das investigações, principalmente da Polícia Federal. O governo Bolsonaro, o que aconteceu? O ministro decidiu afastar-se para dar isenção à investigação, na certeza que não tem qualquer tipo de envolvimento. Ele próprio, meses antes, pediu à CGU que investigasse esses fatos que já tinham chegado ao conhecimento dele. E aí alguns dizem, olha, mas ele pediu para investigar, mas ele continuou recebendo os pastores no MEC. É claro, se ele não recebesse os pastores no MEC, os pastores poderiam desconfiar de algo e isso mudar a sua conduta criminosa. Ao que parece, né,
tudo indica que, sim, é criminosa. Agora, são 2 pastores lá na ponta e ninguém está protegendo eles. Eu quero que esses pastores que, se comprovada a sua culpa, pau neles. E que seja recado não só para outras pessoas fora do governo, mas também dentro do governo, que o governo Bolsonaro não passa a mão na cabeça de ninguém. Que história é essa? Vai se usar de influência ou de acessos dentro do governo para fazer coisa errada? Está errado. Agora, vamos lá. 1 quilo de ouro, que não tem prova nenhuma que tenha conexão, pelo menos até o momento, do ministro Milton Ribeiro, ex-ministro agora, ou do presidente Bolsonaro. Quanto é que vale 1 quilo de ouro? R$300 mil. Eu acabei de dizer aqui, só numa estatal na Petrobras, o endividamento foi de 900 bilhões. Caixa preta do BNDES, 450 bilhões. Petrolão, mais de 50 bilhões. Caixa Econômica Federal, 46 bilhões de desvio. Então, repare que o Brasil continua indo muito bem, obrigado. O presidente continua com a sua imagem incólume e nós vamos, sim, aguardar o final das investigações. Que, sendo comprovada alguma culpa, nós não vamos fazer passeata pedindo a liberdade de quem quer que seja, como fazem aí Lula livre, e nem pedir uma vaquinha para pagar uma multa caso esses pastores sejam condenados, tal qual fizeram com o Zé Dirceu. Aí é que está a diferença. Nós não somos os paladinos da moralidade, mas quando encontrado erros, nós sim combatemos, afastamos o ministro e sim as investigações seguem adiante. Deputado, para a gente fechar, primeiro semestre já está terminando, no segundo semestre tem as eleições, mas gostaria de saber quais são as prioridades da Câmara, quais propostas ainda devem ser votadas neste ano. Kalima, minha maior preocupação não é nem com as pautas que vão adiante. Eu não acredito que nenhuma das reformas administrativa ou tributária exista clima para sua aprovação ainda esse ano. A minha grande preocupação é em barrar propostas como a do PL 2630, que vai trazer censura às redes sociais. Acho que isso daí é a principal matéria que a gente tem que tratar. Fora isso, certamente o presidente vai enviar algumas medidas provisórias para o Congresso. Eu sempre trabalhei como prioridade a pauta da legítima defesa, não só do policial, como também do cidadão de bem. Eu quero se possível, eu pressiono o governo para que assim ocorra, talvez uma medida provisória ou alguma ação mais específica com relação à facilitação do acesso às armas de fogo pelo cidadão de bem, seja importando no valor mais barato, seja através de uma redução tributária. Então esse seria o projeto que eu gostaria de ver, ainda antes da eleição, sendo enviado ao Congresso Nacional. Vamos ver se eu consigo ter sucesso. Falamos de motociata, eleições, perspectivas para o Brasil, pauta da Câmara Federal. Queremos agradecer demais a participação do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Volte mais vezes à Jovem Pan News e bom fim de semana. Eu que agradeço, uma boa Páscoa a todos nós, uma boa Páscoa aos telespectadores da Jovem Pan. Fiquem com Deus.